Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Essa aula é referente à semana 4 do PET volume 6, a última semana do PET 6, né? O tema da aula é origem da vida. Então, para explicar a origem da vida na Terra, que é um tema ainda hoje que gera muitas dúvidas, muitas hipóteses foram formuladas. Uma das mais bem aceitas foi a proposta de maneira independente na década de 1920, né? Foi proposta por dois cientistas, que a gente chama, né, de hipótese de Oparin e Haldane. Então, o que eles propuseram para explicar, já que a gente não tem como voltar no tempo, para a gente saber exatamente como surgiu o primeiro ser vivo, né? Então, eles propuseram hipóteses. Então, apesar de existirem diferenças mínimas entre as hipóteses desses cientistas, ambos propuseram que os primeiros seres vivos surgiram a partir da combinação de moléculas orgânicas, como proteínas e carboidratos, que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir de substâncias inorgânicas. Essa hipótese pode ser explicada da seguinte forma. Então, as condições da Terra antes do surgimento dos primeiros seres vivos, né, eram bem diferentes das condições que a gente encontra hoje. Lógico, né? Não tinha camada de ozônio, os componentes da atmosfera eram totalmente diferentes e tinha muita erupção vulcânica na época, né? Então, as erupções vulcânicas eram bem frequentes, liberando grande quantidade de gases e partículas na atmosfera. Esse material ficou retido pela ação da força da gravidade e passou a compor a atmosfera primitiva, que era formada principalmente por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. Ou seja, o gás atmosférico, ele de certa forma é tóxico para nós hoje, né? Então, ele limitava o surgimento de vida. Não havia gás oxigênio ou ele estava presente em uma concentração muito baixa. Outro fator também que dificultava o tipo de vida que a gente encontra hoje. Com o resfriamento, o vapor de água se condensava e caía na crosta terrestre por meio de chuvas constantes que permitiram o acúmulo de água nas depressões, nas partes mais baixas, né? Resultando nos mares primitivos. Mas acredita-se que essa chuva é do tipo chuva ácida, tá? Justamente pela composição dessa atmosfera primitiva. Então, nesse período, as descargas elétricas causadas, né, pelos raios de trovão, de chuva, né? Essas descargas elétricas e a radiação solar, elas eram muito intensas. Não havia ainda camada de ozônio, que eu falei, né, para proteger o planeta. O que teria fornecido essa energia para as moléculas presentes na atmosfera, para que elas se unissem, formando as primeiras moléculas orgânicas. Então, acredita-se que a condição da atmosfera primitiva, né, que eu estou mostrando nessa imagem, na atmosfera existiam vários gases, né, ozônio, metano, dióxido de carbono, vários tipos de gases, e esses gases, que, né, na maioria das vezes eles eram provenientes da erupção de vulcões, né? Esses gases, combinados com descargas elétricas, eles podem ter se organizado e formado, então, com o passar do tempo, moléculas orgânicas, né? Então, essas moléculas orgânicas, acredita-se que elas surgiram primeiro na água, justamente porque não havia uma camada protetora, igual a gente tem a camada de ozônio. Então, a água seria essa camada que protegia dos gases e também da radiação. Então, acredita-se que houve uma combinação,
reorganização das moléculas atmosféricas através, né, das descargas elétricas, e essas moléculas orgânicas, então, elas surgiram dentro d'água, né? Essas moléculas orgânicas que foram originando aos poucos, elas podem ter se combinado, porque a gente sabe que um organismo vivo, por exemplo, nós somos formados principalmente por moléculas, né? Então, as moléculas, elas se organizam para formar a célula, para formar tudo que a gente tem no nosso organismo. Então, tudo é formado de átomos. Os átomos se unem, formam as moléculas, e aí vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, acredita-se que essas moléculas orgânicas, essas mais simples que originaram primeiro, né? Elas podem ter se organizado de alguma forma e formado moléculas mais complexas, ou seja, moléculas maiores. Então, a princípio, surgiram moléculas pequenininhas que, com o passar do tempo, elas se organizaram, se associaram e formaram moléculas maiores. Essas moléculas maiores, que a gente fala que elas são mais complexas, elas, com o passar do tempo, né, ainda sob a ação de radiação, sob a ação de descarga elétrica e também ação de meteorito, né, que o nosso planeta ele era bombardeado por muitos meteoritos, porque a camada de ozônio e as camadas da atmosfera, elas vão ajudar nessa proteção, né, e não existia. Então, acredita-se que também pode ter vindo do espaço matéria orgânica, tá? Para se combinar com essas moléculas que estavam sendo formadas dentro da água. Então, essas moléculas que de simples elas passaram a ser complexas, elas podem ter se organizado e formado esses coacervados. O que são os coacervados? São moléculas mais organizadas a ponto de conseguir futuramente formar uma célula. Então, seria como se fosse a célula primitiva. E a partir daí é que surgiu algum tipo de vida, que também não se sabe ao certo como seria esse tipo de vida, tá? Então, é uma hipótese baseada no que se sabe a respeito da composição da atmosfera da Terra há milhões de anos. Então, acredita-se que seja possível ter acontecido esses fenômenos. E aí, o surgimento, então, de seres unicelulares que posteriormente tem alguns pesquisadores, né, que defendem a ideia de que esses seres unicelulares eles depois conseguiram produzir o oxigênio, então seria alguma coisa mais parecida com as algas, e aí eles puderam liberar oxigênio na atmosfera, e aí depois teve uma organização dos gases da atmosfera formando a camada de ozônio, então isso permitiu o surgimento de outros seres vivos, e é claro que, como uma hipótese, foram feitos alguns testes em laboratório, mas não tem como falar que com certeza foi isso que ocorreu, né? Porque a gente não pode voltar no tempo. Mas é bem aceito porque realmente as moléculas mais complexas, as células, os organismos, eles são formados por moléculas simples, né? Então, a forma com que essa hipótese foi elaborada, ela é bem aceita até hoje, tá? Então, as moléculas formadas, elas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares, que eram quentes e rasos. Esse processo, no decorrer de muitos anos, teria transformado esses locais em sopas nutritivas, ou seja, um local rico em nutrientes, em matéria orgânica, né?
Essas moléculas começaram a se unir, originando compostos mais complexos, denominados coacervados ou protobiontes, ou seja, um ser que seria a transição, né, da matéria orgânica para um ser vivo, tá? Esses não eram seres vivos, mas uma primitiva organização de substâncias orgânicas, ou seja, macromoléculas, em um sistema semi-isolado do ambiente, com possibilidade de trocar substâncias com o meio externo e de manter o interior mais protegido, onde inúmeras reações químicas poderiam ocorrer de modo mais controlado. Então, seria como se fosse uma pré-célula, né? Não se sabe como a primeira célula surgiu, mas Oparin supôs que, por meio da evolução dos coacervados, que ao aumentarem o grau de complexidade, criando organizações envoltas por uma membrana lipoproteica, que é o que a gente encontra numa célula atual, né? Formada por lipídios e proteínas, e contendo em seu interior a molécula de ácido nucleico, que é o material genético que a gente tem hoje. Com a presença desse ácido, essas formas teriam adquirido a capacidade de reprodução e regulação das reações internas em um metabolismo primitivo. Nesse momento, teriam surgido os primeiros seres vivos que eram capazes de se reproduzir, originando outros semelhantes a eles. Então, é uma teoria que é aceita até hoje, desde 1920, né? E porque ela apresenta um conteúdo que justifica o que a gente encontra hoje, tá? Então, acredita-se que foi assim que surgiu algum tipo de vida no planeta, milhões de anos atrás, ok? Então, esse é o conteúdo disponível no PET volume 6, né? Da semana 4. E nós já estamos finalizando, então, já é a última semana do PET volume 6. Semana que vem estaremos de volta com a semana 1 do PET 7, já, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los, viu? Muito obrigada, então. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Abraço.